Irmãos, nós estamos falando aí nas parábolas de Jesus, como temos aí no slide. Esse estudo é um estudo bem sucinto, né? Mas eu creio que são ensinamentos aqui preciosos para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada como filhos de Deus. Então, eu vou fazer a leitura aqui, e os irmãos que quiserem colocar, fazer alguma contribuição, só levantar a mão, que aí a gente dá a voz. Tá? A leitura está aí em Mateus capítulo 13, versos 44 a 46. Mateus 13, 44 a 46. Vocês têm um slide aí, quem quiser acompanhar também. Tá? Vamos ler até o 46. 44 a 46. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. O transbordante de alegria vai, vende tudo que tem, compra questão. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Introdutoriamente, né, capítulo 13 de Mateus, só para a gente situar a palavra do seu contexto. Capítulo 13 de Mateus, ele vai registrar aí uma série de 7 parábolas, onde as 4 primeiras são pronunciadas, né, diante de uma multidão, né, um grupo de pessoas no geral. Né. Então Jesus anuncia ali essas parábolas, parábola do joio, do trigo, a semente de mostarda e o fermento. Né? E as últimas 3 parábolas, que é a parábola do tesouro escondido, a pérola do grande valor e a última, que é a rede, elas foram pronunciadas apenas aos discípulos, né? Que faz parte daquela questão onde Jesus ele ensina, ele mostra que os mistérios do reino de Deus, eles são revelados, né, àqueles que de fato Deus quis revelar os mistérios, né, do seu reino. Então, as explicações, o entendimento das parábolas, elas são direcionadas aí aos discípulos, ou seja, aqueles a quem o reino de Deus foi revelado. Tá? Então, isso já nos indica que a mensagem que Jesus tenciona transmitir aqui, ela está direcionada a quem o reino de Deus foi revelado, ou seja, aos seus filhos. Isso é interessante aqui para que a gente entenda aí o sentido dessa parábola, dessa pérola, desse tesouro primeiro, tá, escondido no campo. Isso é interessante a gente olhar esse contexto, né, para que isso faça sentido no nosso estudo. Então, e depois a pérola de grande valor. E aí a gente vai perceber que existem 2 realidades que coexistem ao mesmo tempo. A gente vai discorrer sobre isso. Mas só para a gente entender que ao mesmo tempo em que ela está diante dos homens, ela está ali, né? Ao mesmo tempo isso por muitos não é percebido. Né? Então isso é mostrado aqui, isso é descrito aqui nessa parábola, na forma daquele que está à procura, aquele que encontra, que vende tudo que tem para comprar, e aquele que está vendendo. Isso nos é mostrado, isso nos é revelado aqui de uma forma muito interessante. Ok? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, por favor, pode falar, tá? Então, a introdução que a gente tem é basicamente isso. E a pergunta que fica aqui agora, e que eu creio que vai nortear aí o nosso estudo dessa parábola, é: qual é o ensino principal dessas 2 parábolas? Qual é o ensino principal? A gente precisa entender que Jesus, em sua pregação sobre a chegada do reino de Deus,
ele está anunciando aqui algo de valor inestimável. Okay? Então, a realidade da chegada do reino de Deus, o reino de Deus sendo implantado na sua pessoa, ele está falando de uma realidade de algo de valor inestimável. Okay? Então, inicialmente a gente pode dizer que as parábolas do tesouro escondido e do negociante que encontra uma pérola de grande valor, elas estão apontando para a mesma direção, ou seja, elas trazem a mesma mensagem, tá? E elas irão nos ensinar um sistema de valor absoluto e inestimável que está oculto em Cristo, e somente em Cristo, e que somente aqueles que o encontram sabem a medida desse valor. E por isso, elas então estão dispostas, elas estão dispostas a se desfazerem de tudo. Elas estão dispostas a se desprenderem de tudo que possuem para obtê-lo, para estar com Ele, para tê-lo unicamente. Então, certamente, o ensino principal dessa parábola, dessas parábolas, melhor dizendo, consiste em que tanto o tesouro escondido quanto a pérola de grande valor estão apontando para o próprio Cristo e o seu reino. Ok? Isso não pode ter dúvida. Tá? A parábola aqui, o sentido e o ensino principal aqui é exatamente isso. Elas estão apontando para Cristo e o seu reino. E o nosso estudo aqui nessas duas parábolas, elas vão nos mostrar que a nossa tarefa como cristãos, como cristãos durante todo o curso da nossa existência, da nossa vida e da nossa santificação, é então ajustar o nosso sistema de valores ao sistema de valor ou de valores de Deus. Ok? Toda a nossa vida aqui, toda a nossa caminhada, a vida cristã aqui, então, ela consiste exatamente nisso, em reajustar, em alinhar os nossos sistemas, de valores, que não são os mesmos do reino dos céus. Não são. Às vezes a gente pensa que são, mas não são. E às vezes, quando o Senhor nos coloca diante de algumas realidades na nossa vida, a gente começa a perceber uma forma didática que o Senhor tem de lidar com o seu povo. Às vezes nos privando de determinadas coisas que antes nós tínhamos como algo que era indispensável. Então, às vezes a gente vai perceber que o Senhor está a trabalhar na nossa santificação, na nossa caminhada cristã, em ajustar esses valores aos valores do reino de Deus, aos valores do reino do céu. Então, nosso trabalho aqui, enquanto discípulos de Cristo, moldando aí ao sentido da parábola, consiste em realinhar a nossa vida sobre os valores do reino de Deus, porque é a lei de Deus, são aqueles valores eternos, são as verdades eternas, absolutas, que emanam da revelação de Deus, ou seja, do próprio Deus, que devem moldar a nossa vida, que devem moldar os nossos valores, as nossas listas de prioridades, as nossas listas de amores, aquilo que deve estar em primeiro lugar e aquilo que deve ocupar o nosso coração acima de todas as coisas. O ponto aqui é basicamente esse. Então, as duas parábolas, elas estão ensinando isso, que se um homem realmente ele está convencido, ele se encontrou com Cristo, ele se deparou com essa pessoa e ele está realmente convencido da importância do que ele tem em Cristo, de quem é essa pessoa, o que essa pessoa representa, o que essa pessoa fez, o que ele é em sua natureza. Se essa pessoa realmente ela se deparou com esse tesouro de valor inestimável que é Cristo,
e, consequentemente, com todas as bênçãos decorrentes dessa união com essa pessoa, ela haverá de desistir de tudo mais para estar com Cristo. Ela irá esforçar, empenhar todo o esforço em todas as áreas da sua vida, para que ela possa então trazer isso cativo a Cristo, colocar a serviço de Cristo, estar diante de Cristo para um serviço, para uma vida plena em Cristo, para uma vida plena em Cristo. E aí a gente entende o sentido bíblico e o ensinamento bíblico de que agora é Cristo. A vida cristã, a partir do momento que nós nos deparamos, que Cristo se revela a nós, e que nós então estamos diante dessa preciosidade. Ele é essa pérola de grande valor. Então nós somos ensinados aqui que nada além de Cristo, nada além de Cristo, nenhuma outro bem, outra riqueza, nem a nossa casa, nem o nosso trabalho, nem a nossa própria família, os nossos bens, tudo que possuímos é de valor infinitamente, não sei se essa expressão seria correta, mas infinitamente menor. Porque o contexto aqui que nós vamos ver é que os dois homens, ao se depararem com o tesouro e com a pérola, eles vendem tudo que tem, eles se desprendem do vão. E a gente vai ver aqui qual é o sentido disso, o que isso ensina e o que isso não ensina. Tá? A gente não sair daqui falando, o pastor falou lá que eu tenho que largar meu emprego, que eu tenho que abandonar minha família, que eu tenho que jogar meu cachorro na rua, tenho que abandonar minha mulher e viver uma vida só lá dentro da igreja. Vou montar uma barraca lá dentro da igreja e a gente precisa olhar para dentro dessa realidade aqui, entender o sentido, o propósito e o objetivo daquilo que Deus está nos ensinando aqui através dessa palavra. Então, trazendo aí uma explicação, situando aí a gente dentro do contexto onde isso é ensinado. Historicamente, nós sabemos que Jesus ele coloca aqui algo que vai fazer sentido àquela sua audiência inicial. Ele não vai contar algo aleatoriamente. Ele sabe que não somente Jesus, mas todos os autores bíblicos inspirados, sob inspiração divina, eles nunca expõem nada ao vácuo. A gente vai falar sobre isso hoje. Eles nunca expõem isso, eles nunca expõem doutrina, ensina nada ao vácuo, sem um objetivo, sem um alvo específico que tem que ser alcançado. Então, os dois sistemas de valores aqui são apresentados ao mesmo tempo. O propósito é esse. Jesus está apresentando e trazendo à vista dos seus discípulos o que a vida cristã, o que a vida redimida, o que a vida sob o senhorio de Cristo exige. Aquilo que o Evangelho, ao ser proclamado, exige dos homens que estão ouvindo a proclamação do Evangelho. Não é, ou seja, a mensagem aqui é essa: o Evangelho não é algo que, ao ser ouvido pelos homens, ele é algo que se possa permanecer de forma neutra, de forma estática. Não, eu vou ficar aqui, eu vou fazer dentro das minhas perspectivas, dentro das minhas linhas de comando. Eu vou obedecer a lei de Deus, eu vou viver aquilo que Deus tensionou para o seu povo, aquilo que Ele estabeleceu na sua palavra, na sua vontade, de acordo com os meus valores. Não, o Evangelho, ele é um padrão absoluto. O Evangelho traz
um sistema de valor que é absoluto e inalterável. Ele não pode ser acrescentado por valores humanos. Ele é um valor único, porque ele emana do próprio Deus. Então, é isso que basicamente as duas parábolas e o propósito de Cristo aqui tem, né, ao chamar os seus discípulos a estar com eles no particular, ensiná-los, né, o sentido do reino de Deus. E é interessante como ele começa, né? Olha, o reino dos céus é semelhante a um tesouro. A forma como ele começa, deixa eu explicar para vocês. A vocês que o reino de Deus foi revelado. A vocês a quem o reino de Deus está sendo manifestado. Olha, ele é esse reino. Ele é semelhante a um tesouro. Então, o Senhor começa aqui, né? E é interessante aí, unindo essa realidade do propósito e do tempo, né, da questão contextual. Interessante aí que, só para o nosso conhecimento, interessante que no tempo que Jesus ele profere essas palavras, né, essa parábola do tesouro escondido, não existia aí um sistema bancário como existia. Não existia ali um sistema de bancos como a gente tem hoje. Quero guardar uma riqueza. Hoje a gente sabe, né, tem um conhecimento de que não tem um tesouro guardado lá. Mas a gente sabe que tem bancos que guardam, né, joias mesmo, né, pérolas valiosas em seus cofres. São guardados, eles são, né, de alguma forma protegidos. Não sei até que ponto isso é tão seguro assim. Né? Mas uma fortuna, né, em dinheiro ou qualquer espécie, tem hoje um sistema bancário que coloca tudo aí, que você tem acesso constante. Você precisou, você, né, anuncia lá que você vai retirar isso. Não existia, né, nesse tempo que não existia. Um dos meios mais seguros para se guardar dinheiro, ou para se guardar, melhor dizendo, tesouros, grandes valores, joias, né, a forma mais segura era literalmente cavando o chão, né, cavando um buraco no chão e enterrando aquilo ali. Porque dentro de casa, normalmente se tinha ideia, né? Não, se eu guardar no meu quarto, debaixo do meu colchão, ou debaixo da minha cama, ou dentro de algum lugar na minha casa. Normalmente as investidas militares, que era comum, né, que era muito comum, aquela instabilidade militar, o império do outro, pegando e dizimando tudo, era muito comum que eles passassem por ali, eles se sentiam no direito de entrar nas casas e saquear as casas. Eles vasculhavam tudo, eles botavam abaixo e viam o que era de valor e o que não era, pegavam e iam embora. Então era muito comum uma casa ser saqueada, o tesouro facilmente roubado, né? E se perdia ali, então, esses bens. Então a forma comum era se procurar no campo um jardim, um lugar, né, particular onde se cavava e se escondia então aquilo ali. Então esse era um método aí muito comum, né, se esconder tesouros em uma grande riqueza. Mas aí olhando para o texto, né, tem algumas questões aí que são questionadas do porquê Jesus está colocando isso, né? Creio que é levantado normalmente essas questões aí, creio que não é crucial no ensino do propósito, não é, até porque se algum detalhe é escondido, né, é oculto ali, não nos é anunciado, porque ele não tem não é esse o foco ali. Então o ponto aí é que existem alguns detalhes aqui que são questionados dentro dessa parábola que Jesus coloca. Então, a gente sabe que ele não nos dá os detalhes, mas Jesus ele vai dizer aí que um homem, preste atenção aí no que o texto diz, ele vai dizer que um homem encontra um tesouro, primeira parábola, escondido em um campo, e ao se deparar com ele, o homem o enterra novamente. Ele sai daí alegre,
e vai juntar ou reunir recursos para comprar o campo. O enredo aí é basicamente esse: comprar aquela propriedade onde está o escondido tesouro. As questões aí então que envolvem essa atitude, que envolve esse ponto aqui, é se a atitude do homem estava de fato, né, condizente com algo que é bom, justo, né? Por quê? O que se é levantado aí é que o homem descobriu um tesouro em uma terra que não era dele, tá? Não era dele. Ele escondeu novamente, ao invés de comunicar ao dono, ele vai e compra a propriedade do dono, né? Então, muito provavelmente essa pessoa, esse homem aí, ou era um arrendatário da terra, que estava ali trabalhando na terra, ou um lavrador, né? Um lavrador contratado para fazer determinado serviço. Tá? Então, por isso que eu disse que os detalhes aí não nos é dado, mas apenas essas realidades aí que nós temos que lidar. Então, a questão é: tal homem não teria agido de forma injusta? E a nossa resposta é certamente que não. Primeiro, porque o Senhor Jesus está trazendo isso aqui e nos ensinando uma realidade aqui, né? uma realidade aqui a respeito do reino de Deus. E segundo, é porque isso era algo muito comum, né? Existia uma lei rabínica que tratava a respeito dessa questão. John MacArthur ele vai, né, esmiuçar isso aí, ele traz ali uma relação ali que dava base legal para isso, né? Que dava ali uma base legal para isso. Mas a princípio aqui, a lei rabínica ela iria dizer o seguinte: entenda bem, veja bem, se um objeto de valor oculto, ou melhor, se um objeto de valor cujo dono fosse desconhecido for encontrado ao ar livre, ainda que é um passo da porta, está ao ar livre, um passo da porta de entrada, o dono não tinha direito de reivindicá-lo. Tá? Então, de onde se infere que o tesouro não pertencia ao dono da casa? Né? Porque ele vende o campo. No final aí é dito que ele compra aquele campo. Né? Ele vende tudo o que tem e compra aquele campo. Tá? Então, o ponto aí que Fesch resolve essa realidade é basicamente essa. O homem ele não é dito, né? Isso também não fica exposto aqui, mas não é dito que o homem, ele, antes de vender, ele foi lá, escavou, tirou, se fosse dele, né? Se Israel tivesse um campo, tivesse uma casa e alguém chegasse, né, tivesse escondido um grande tesouro lá, uma joia, alguma coisa de valor lá, alguém não quer te comprar o campo, não, beleza, vai lá, tira aquilo que tem de valor dele, né, e vende o campo. Então, o fluxo aqui não aponta para isso, mas aponta para realmente algo que é desfeito, ou seja, é comprado de fato o campo com aquela pérola. Ok? Até aqui alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa? Está tudo bem até aí? Lembra até aqueles filmes de Tesouro Perdido, né? E eu vi várias coisas. E tem muita história próxima, né? Próxima que eu falo assim, de gente conhecida, né? que se assemelha a isso. Realmente tem essa perspectiva do texto de que quem vendeu o campo não tinha conhecimento que existia ali o tesouro, né? E parece que esse assim é algo que é inferido a partir da conclusão. Isso, da venda. Da venda. Ela desconhecia algo que estava ali diante dela, que estava de posse dela. Exato. Tanto é que a segunda vai falar que alguém tinha uma pérola e ela se desfaz. E aquele que tinha muitas riquezas, ele vende tudo para possuir. Então, o que é inferido, e nós temos a condição de fazer isso, sem torcer o texto, é claro, a nossa confissão nos aponta para isso, que é logicamente, claramente inferido. O ponto que é apontado aqui é isso, não está claro, dizendo, então, tinha lá, o homem não escavou, o homem não cavucou e tirou isso, então ele vendeu. Não tá, mas então é mais ou menos por aí. E é interessante porque tem muita gente que conhecida nossa, né? Não de convívio, mas que a gente conhece, né? Teólogos, como por exemplo R.C. Sproul, né? Que ele vivenciou algo parecido com isso aqui, né? Ele vivenciou algo parecido com isso aqui, só que é algo relacionado a uma mina de carvão, né? Dentro de uma propriedade que ele havia adquirido. Bom,
com alguns amigos. Né? Então lembra muito isso aqui. Né? Só que aí é mostrado, ele conta isso, como que ao final mostrando a má índole daquele que descobriu o negócio, desprezou aquilo, para que pudesse então depois ter, né, por um preço muito mais barato. Né? Ele conta mais. Então tem várias questões aqui. Né? Tem várias questões aqui, mas o ponto é que esse homem ele age. A parábola de Jesus aqui está contando que ele está agindo em conformidade com o valor daquilo que ele encontra. Ele está agindo legitimamente pelos meios legais que estavam ao seu dispor. E partindo para a segunda parábola, que a gente una, tá? A gente une aí então o ensinamento dessas duas parábolas a nós, a igreja, ao povo de Deus. É o seguinte: a parábola seguinte, ela vai transmitir a mesma mensagem, como nós falamos. Ela vai transmitir a mesma mensagem, né? Ou seja, um negociante, alguns aí vão tratar como o reverendo Weber Campos, ele coloca esse homem aí como um colecionador de pérolas. Né? O termo ali, ele aponta para um negociante ou alguém que é um mercador, que está negociando à procura disso, né, de algo de valor. E quando ele se depara com essa pérola que ele conhecia, ou que ele tinha alguma espécie de conhecimento sobre ela, ele vai então, vende tudo à semelhança do primeiro. Ele vende tudo o que tem para então possuir uma única pérola. E aí talvez faça sentido a questão de um colecionador ou de alguém que tinha outras coisas de valor. E quando ele se depara com aquilo, ele julga: isso aqui é muito mais importante, isso aqui é muito mais valioso do que qualquer outra coisa que eu tenho. Então, deixa eu desfazer de todas as outras coisas para eu possuir somente isso. Isso aqui vale todas as outras coisas, vale muito mais do que todas as outras coisas. Então, há algo aqui interessante, e que é aquele ponto que nós falamos no início, dessa realidade de valores que o Senhor está colocando aqui aos seus discípulos. Que é um ponto em comum, não só em quem compra, não só relacionado aos compradores, mas também nessas duas realidades daqueles que possuem essas coisas, mas não entendiam o seu valor, não compreendiam que eles estavam ali diante de algo que era de valor inestimável. E isso vai apontar, irmãos, claramente para a graça de Deus na manifestação do seu reino aos homens. Isso vai apontar para a proclamação do Evangelho de Deus aos homens. E a gente não deve se esquecer disso. O Evangelho ele deve ser pregado a toda criatura. Ele deve ser anunciado para a glória de Deus a todos os homens. Essa é a joia, essa é a riqueza, essa é a glória que está aí, né? Só que é interessante que a gente perceba isso, que com relação a essas pessoas que estão diante dessas pérolas, desse grande tesouro, mas que não reconhecem, que não entendem a dimensão do seu valor. E esse é o ponto. O coração humano, o coração do homem natural, ele é tão cego e insensível a respeito da glória divina, que ele não tem nenhum senso do valor do tesouro que está diante dele. E a menos que Deus o revele, ele jamais compreenderá esse valor. A menos que Deus manifeste isso a ele, a menos que Deus traga o sentido de tudo isso. Lembra da exposição que fizemos sobre Tito? É essa graça que se manifesta gratuitamente, partindo da iniciativa de Deus. Então, a menos que Deus o revele, mostre
ele jamais compreenderá esse valor e ele viverá uma vida dentro do curso da inutilidade. O curso da inutilidade, daquelas coisas sem valores. Negociando, vivendo, fazendo seus negócios no mundo, desenvolvendo a sua vida dentro de uma perspectiva inútil. Dentro de uma perspectiva. Então, o Evangelho é oferecido. Isso não pode ser negado. O Evangelho é oferecido. Mas eles o desprezam e o rejeitam como quem possui um tesouro enterrado em seu campo e como quem está de posse de uma pérola de valor inestimado. E há outro ponto aqui também, né? Eu antecipei aqui o slide, tá, gente? Eu antecipei aqui o slide, a gente vai chegar ali. Mas eu queria antes mostrar esse outro ponto comum entre os homens que estão à procura, que encontram, né, os tesouros, ou o tesouro de grande valor e a pérola. Né? E a resposta deles, né, quando eles encontram, quando eles se deparam com esse tesouro, é se desprenderem de tudo que tinham, é vender literalmente o que eles tinham em troca do mundo bem desejado. E eu acho interessante o que MacArthur ele vai dizer, né, trazendo aí para dentro de uma realidade mais, digamos, mais clara nossa, né, ele vai dizer: à luz disso, é significante que em ambas as parábolas, o personagem principal faz exatamente o que investidores espertos jamais fariam. Jamais fariam. Ou seja, o primeiro vendeu tudo e comprou um campo. Algo de risco, né? Uma operação. E é exatamente isso. Você imagina, né, entrando aí a realidade daquela parábola que o Senhor está contando aos seus discípulos, entrando a uma realidade do homem inicial, que ele tem muitas coisas. Imagina certa pessoa se deparando: não, vou chegar em casa agora. Imagina os seus amigos, a sua própria família, né, vendo esse homem se desprendendo de tudo para estar a serviço, né, ou ter apenas uma coisa. Esse cara está maluco, esse cara perdeu o senso, né? A realidade é mais ou menos essa. O segundo homem, ele vende também tudo para ter uma pérola. Então o ponto é esse: normalmente os valores humanos, eles se apegam a coisas, a recursos, como se aquilo fosse algo que fosse então sustentá-los, fosse suficiente, e desprezam a providência de Deus, o cuidado de Deus, o Deus que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas, né? Normalmente as pessoas, elas buscam os seus bens, elas buscam as suas riquezas em todas as suas coisas, aquilo que pode lhe dar uma segurança, uma paz, alegria, satisfação. E o ponto aqui é que ele se desfaz, se desprende, para ele estar apenas com um campo. Loucura, né? Humanamente falando. Mas também o texto vai expressar a alegria do homem. A alegria do homem ao se deparar com aquele tesouro. Tendo-o achado, o escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Então, todas as coisas, ou tudo aquilo que às vezes nós julgamos que, dentro dos nossos valores, que é a nossa fonte de alegria,
a nossa fonte de segurança, de prazer, satisfação, enfim, todas as outras coisas que o homem busca, elas são encontradas em Cristo, no seu reino. Elas estão em Cristo. E quando nós buscamos isso, acima de todas as coisas, a gente coloca a coisa no seu devido valor. Quando a gente direciona a nossa vida, quando a gente aponta todas as nossas atividades, as nossas questões na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária, tendo Cristo como centro, nós estamos entendendo o valor do reino de Deus. Nós estamos entendendo o valor do que encontramos em Cristo. Porque nos desprendemos de muito mais, de tudo que pode nos embaraçar, de tudo que pode nos prender aqui nesse mundo. Nos livramos disso, então, para que possamos correr para Cristo e abraçá-lo, estando com Ele firmemente. Então, tenha por certo, irmãos, que quando nós vivemos a nossa vida cristã dentro dessa expectativa de que Cristo é o nosso bem maior, é o nosso tesouro maior, é a nossa pérola de grande valor, e o seu reino, a igreja de Cristo, aquilo que Ele determinou para que o seu povo estivesse ligado, unido a Ele, vivendo em comunhão com Ele. Quando nós estamos vivendo de fato dentro dessa perspectiva, o mundo vai nos considerar como loucos, como pessoas fanáticas, como pessoas sem noção. E se for assim que seja, se for assim que seja, desde que tenhamos a Cristo, desde que estejamos unidos a Ele. Então, o que essa parábola vai nos ensinar sobre os requerimentos do reino de Deus a nós? O que o reino de Deus exige de nós? Essa é a pergunta, esse é o slide que eu queria chegar. E aqui está o ponto focal do chamado do Evangelho aos homens. Ele irá, ou Ele custará tudo. Ele irá nos custar tudo. Absolutamente tudo. Encontrar-se com Cristo significa tomá-lo como a nossa única herança, nossa única riqueza e nosso único bem mais precioso. É isso que o reino de Deus exige de nós. E é por isso que a Escritura vai dizer também: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Talvez seja uma pergunta clichê, mas ela cabe aqui, para que a gente possa refletir sobre isso. Onde tem andado o nosso coração? Onde está o nosso coração? Essa autoanálise. Onde está o nosso coração? O que de fato o nosso coração tem colocado como o grande valor da nossa vida, o grande alvo, o grande objetivo da nossa perseguição, de irmos atrás, de irmos ao encalço? A gente precisa entender que se a glória de Cristo, o avanço do seu reino e a nossa união com Ele não estiver ali, a gente precisa olhar para tudo isso aqui, trazer ao nosso coração, aos nossos corações, essas exortações de que o nosso
Nossa única herança, a nossa única riqueza e o nosso único bem mais precioso está em Cristo. Está em Cristo Jesus. E aí eu queria dizer que essa parábola, ela não está aqui para nos ensinar que nós podemos comprar a salvação, né? Como algumas pessoas vão tentar interpretá-la. Não, ele vendeu e ele adquiriu. O pressuposto aqui básico é esse, que a graça de Deus se revelou, a graça de Deus revelou o seu reino, Deus trouxe ao homem o seu reino na pessoa de Cristo Jesus. Então Cristo aqui, ele está falando esse discípulo. Então aqui não cabe a ideia de uma salvação comprada pelos nossos bens, pelos nossos méritos, pelas nossas obras. E essa parábola aqui também não está ensinando que nós devemos abandonar as nossas famílias, largar as nossas esposas, desfazermos dos nossos bens e nossas riquezas simples meramente. Como se a realidade da missão estivesse girando, já falamos sobre isso, né? Estivesse girando todo nessa pobreza. Mas ela está nos ensinando a subjugarmos todas essas coisas dentro dos seus respectivos lugares. Subjugarmos essas coisas dentro dos seus devidos lugares. E como isso é difícil, irmãos. Como isso vai custar a nós. Trabalhar a nossa vida, trabalhar os nossos valores, para que nós possamos subjugá-los dentro dos seus devidos lugares, nas suas posições, onde Deus estabeleceu para que elas estivessem. E Cristo, tendo Cristo como centro e o alvo de todas elas, porque tudo foi feito para a glória de Deus. Porque todas essas coisas passarão. A ideia aqui desse valor inestimável é isso. Todo o tesouro desse mundo será desfeito. Todos os bens que eu e você conquistamos aqui com o nosso suor, com o nosso trabalho, eles vão queimar no fogo. Mas quando nós entendemos o valor de termos a Cristo e de estarmos eternamente unidos a Ele, nós então viveremos dentro dessa realidade dos valores do reino de Deus. Nós então iremos usar e fazer bom uso das coisas que Deus criou, para que o homem então pudesse dominar sobre ela e subjugá-las para a glória de Cristo. Para a glória de Cristo. Nossa tarefa é essa como crentes, como homens redimidos, que entenderam que essa criação, que tudo que Deus fez e deu ao homem é trabalhá-los nesse árduo trabalho subjugá-los para a glória de Cristo. Para que Cristo seja glorificado em cada aspecto da nossa vida. Para que a igreja de Cristo cresça, madure e sadia. Para que o reino de Deus esteja ensinando aos homens essa realidade. Nós devemos olhar para isso e entender que esse é o alvo para o qual nós fomos chamados. Esse é o alvo. Esse é o sentido de ajustarmos os nossos valores, ajustarmos os nossos valores ao reino de Deus. Abra Mateus 10. Abra Mateus 10, versículo de 37 a 39. Quem achou, por favor, leia em voz alta. Todos ouvirem. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E
quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Veja a ordem que o Senhor coloca aqui. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim. Está falando que você tem que abandonar o seu pai e a sua mãe, né? Jogá-los no asilo, né? Representando aqui os valores daquilo que temos, né? Nossas famílias, nosso trabalho, as nossas coisas. Deus criou cada uma delas. Deus estabeleceu isso para que elas estejam no seu lugar, tendo Ele como centro. Quando nós colocamos o nosso casamento, os nossos bens, os nossos trabalhos, as coisas que Deus estabeleceu, para a sua glória, quando nós colocamos tudo isso no lugar de Cristo, a coisa desanda. Então o sentido aqui é basicamente esse. Nada, absolutamente nada, se compara a Cristo. Todas essas coisas passaram. Cristo e o seu reino. Interessante, mais à frente ele trabalha a parábola do jovem rico, né? Está totalmente ligada a essa questão de valorização, né? De olhar para aquilo que de fato importa, né? E largar, de abdicar de todas as outras coisas, tendo em mente que Cristo é muito mais valioso do que aquilo que ele possui, das coisas que ele tem, né? Enxergar as coisas celestiais com muito mais valor e preciosidade do que as coisas terrenas, assim, basicamente. E aí você vê que ele olha pro coração dele, né? Cristo fala que você quer ser perfeito, larga, abdica das coisas que você tem, vende tudo, né? E segue. E é diferente do tesouro, né? Do cara que encontrou o tesouro, que ele vendeu tudo que ele tinha, que de fato ele encontrou o lugar, o tesouro que ele encontrou ali, ele conseguiu enxergar o valor, conseguiu enxergar a preciosidade daquilo que ele tinha achado, e aí ele abdica de tudo, né? E aí meio que, tipo, toma sua cruz e me segue. Legal. A ideia é interessante, né, do perfeito, né? A ideia é sempre dessa, de algo completo, né? Ou seja, da totalidade. É o ponto para o qual aponta a vida cristã. Essa perfeição no sentido de que todos os aspectos da nossa vida, tudo que possuímos, tudo que temos, elas precisam estar sujeitas a Cristo. Quando nós não estamos dispostos, assim como o jovem, ali aquele homem possuía grandes recursos, nós estamos dispostos, tem alguma coisa errada. É interessante, muito boa colocação. Ele ainda fala, né? Eu faço isso, faço aquilo. Não, desde a minha juventude, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. O coração dele estava naquilo. Né? Ali o Senhor é algo interessante, né? Porque isso diz muito sobre nós, diz muita coisa. Né? Porque às vezes nós olhamos para a nossa vida como, não, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou ali, bonitinho. Mas quando Jesus fala um ponto ali com ele, ele fala, não, eu observo desde a minha juventude tudo isso. Mas quando Jesus vai vende tudo que você tem. Vende e vende, você vai ter uma parte do céu. Beleza, né? Jesus está pegando ele ali, né, na idolatria. Tinha um ídolo, ele estava quebrando o mandamento. E o que Tiago vai dizer, o que o Novo Testamento vai dizer com relação a isso? Sei que guarda tudo da lei, mas tropeça em só ponto da lei. É por causa de quebrar toda a lei. Observa, é aquela ideia
não sei se é o legalismo, né? Eles tentam expressar um modo de vida aparente, né? Mas o que Jesus está falando é assim: você tem um Deus a quem você serve, e esse Deus não é o Deus criador, porque você inverteu o valor das coisas. Você colocou as coisas no lugar de Deus. Você ama o bem que Deus dá, mas você não ama porque ele vai triste. Ele vai embora triste. Por quê? E o Deus fala: ele era construtor de muitos bens. Os bens eram mais valiosos do que a Cristo e o seu reino. Muito boa a colocação. Eu, de fato, não me recordei desse texto, mas ele expressa muito bem. Ele expressa muito bem que isso, como isso deve ser entendido. Então, que o nosso sistema de valor, os nossos sistemas de valores, eles sejam trazidos, ou levados a essa realidade. E aí eu queria finalizar, caminhando aí para o fim, falando aí sobre o que a gente já acabou de ver, né? Essas parábolas, irmãos, elas resumem a nossa vida como cristãos. Resumem a nossa vida como cristãos. Ou seja, o Evangelho nos surpreende com sua mensagem, e no conteúdo dessa mensagem nós encontramos o nosso tesouro, como Cristo e o seu reino escondido nesse mundo. Como Cristo sendo anunciado pela pregação do Evangelho. Em cada vez que a Escritura é fielmente pregada, em que a revelação do Senhor é trazida ao seu povo. Então o Evangelho nos surpreende. Nós nos deparamos com a sua mensagem, e quando olhamos para dentro desse conteúdo, quando começamos a sair dessa casca e adentrar, nós percebemos o valor imedido, o valor que não pode ser medido dessa pessoa que encontramos na anunciação e na pregação do Evangelho, Cristo Jesus. E agora então nós, quando nos deparamos com o Evangelho, quando conhecemos a Cristo, nos aprofundamos no conhecimento da sua pessoa, de quem Ele é e do que Ele fez, sua pessoa e obra, agora nós então podemos nos ajuntar a Paulo e dizer o que ele disse. Essa era a nossa realidade antes de nos depararmos com Cristo, irmão. E percebemos que nós estávamos a caminho do inferno, vivendo uma vida sem valor em nosso fútil proceder, mas Deus nos interrompeu, como fez com Saulo no caminho de Damasco. E agora podemos nos unir a Ele e dizer: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por causa do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como esterco mesmo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vocês estiveram expostos a esse texto, Filipenses 3, de 8 a 11. Esse é o nosso padrão de vida cristã. A parábola dos tesouros, do tesouro e da pérola, elas são representadas na vida cristã do apóstolo Paulo. E
inspirado, né, divinamente aqui, por Espírito, ele descreve como isso deve ser. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas que eles consideram. Vejam, essa perda aqui não é uma perda alegre, uma perda que ele sabe, eu abri mão disso. Aquele homem que estava com cartas e com autoridade de ir perseguir a igreja de Cristo, de matar, de militar contra as coisas de Deus. E esse é o retrato nosso, no nosso homem natural, de militar contra a lei de Deus, de militar contra tudo que é de Deus. Agora ele está falando, ele está olhando para trás, para a vida de antes, para a vida sem Cristo, para a vida sem o Evangelho, para a vida sem encontrar com essa pessoa, sem se deparar com esse tesouro. Ele está olhando para trás e falando, mas eu não considero essas perdas como algo que seja digna do meu sofrimento. Como se eu quisesse voltar a qualquer momento e buscá-las novamente. Não, eu considero isso como esterco. Porque agora eu tenho algo que é eterno, eu tenho algo que não pode ser consumido pela ferrugem, eu tenho algo que não pode ser comido por traças, eu tenho uma herança eterna em Cristo Jesus. Todas as nossas perdas, por causa de Cristo e do seu Evangelho, deve soar para nós como um som de grande júbilo, porque nós recebemos um tesouro eterno, nós recebemos um tesouro que não pode ser perdido, e a garantia disso é que o próprio Cristo está envolvido nisso pessoalmente. Unindo a Ele eternamente. Isso vai ser ampliado no que nós vamos ver à noite, que é o ponto da carta de Colossenses. Uma cristologia cristalina do que essa pessoa é e fez eternamente, que não pode ser acrescentado nada à sua obra, que essa pessoa é uma pessoa de valor inestimado. Ele é Deus, é o próprio Deus que é por nós. E a segunda coisa que eu queria fechar aqui é que Cristo e o seu reino são as fontes reais de alegria verdadeira e prazer sem fim. Esse é o nosso consolo, essa é a nossa alegria, essa é aquela paz que nos traz esse consolo, porque às vezes nós tendemos a isso. Se nos desprendermos de tudo, se nos apegarmos a tudo que possuímos, que julgamos que pode servir-nos como nossas fontes habituais de prazer, de alegria, de segurança, naturalmente os nossos valores com os quais nós crescemos, desenvolvemos as nossas vidas e somos ensinados por meio da nossa cultura pagã, da nossa cultura caída, é que se nós perdemos essas seguranças terrenas, nós perderemos então as nossas alegrias. Então nós precisamos saber que Cristo e o seu reino são as fontes reais de alegria verdadeira e prazer sem fim. Pensa num dia feliz na sua vida que você viveu. Sua formatura, casamento, dia do nascimento do seu filho,
sentir que você ganhou um momento, tudo isso ia passar. Por mais que você tente segurá-los firmemente em suas mãos, eles vão escorrer. Seu filho vai morrer, assim como você voltar ao pó, para que no último dia seja reerguido por Cristo para a glória de Deus. Seu salário, a praça vai corroer. Suas propriedades, sua bela casa vai consumir no fogo. Por isso a Escritura vai nos ensinar a não ajuntar tesouro nesse mundo. Porque são coisas transitórias. Isso vai mostrar e nos ensinar a brevidade da vida. Nós estamos aqui como sopro, a folha. Tudo que temos, então, aqui precisa ser entendido dessa perspectiva da glória de Deus. E que nós devemos subjugar, usar tudo isso e levá-los aos pés de Cristo. Tu me deu, eu te entrego. Nada disso é maior do que o Senhor. Nada disso é mais importante do que o Senhor e o seu reino para mim. Mateus 13, 44 diz que o homem foi então cheio de alegria e vendeu tudo que tinha para comprar o seu tesouro enterrado. Paulo, lá em Romanos 15, 13, vai dizer: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo, de toda alegria e paz no vosso crer, nessa fé, nessa convicção de que Cristo é muito mais valioso, para que sejais ricos, né? É o texto que ele diz: para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. A alegria, irmãos, portanto, é o resultado natural da apropriação do tesouro, da união com Cristo, do abdicar da nossa própria vida para que Cristo reine em nós. E essa é a nossa esperança, Cristo em nós, esperança da glória. Esse é o tesouro. E esse tesouro inclui a salvação, tudo aquilo que às vezes nós buscamos nas coisas. Mas está em Cristo. Isso inclui a salvação, o perdão, o amor, a alegria, a paz, virtude, bondade, glória, vida eterna no céu, a presença favorável de Deus e o próprio Cristo eternamente. Literalmente tudo de valor eterno incluído no tesouro do Rei, que é Cristo. Se existe uma alegria verdadeira, ela está em Cristo. Se existe prazer verdadeiro, está em Cristo. Se existe segurança verdadeira, está em Cristo. Tudo está nisso. Essa deve ser a nossa esperança. Nós possamos, irmãos, como Paulo diz, considerar todas essas coisas como refúgio. Levanta essa Cristo para a glória de Deus. Vamos orar. Alguém quer falar alguma coisa? Essa palavra aqui é interessante na aí, toda